Então, pessoal, agora vamos explicar como é que funciona o sistema de instalação e de projeto do interruptor paralelo. Então, vamos olhar de novo, como sempre, primeiro o multifilar, para depois passar para o unifilar. Então, na representação multifilar, o que a gente tem? Aqui está a explicação de como funciona o interruptor paralelo. Então, a gente precisa ter dois interruptores. Se vocês observarem o interruptor paralelo por trás, pela frente é o interruptor normal. Mas por trás a gente tem três parafusos, como a gente está representado aqui no desenho. 1, 2, 3. Legal? Como é que funciona isso? O parafuso do meio ele é um parafuso que ora ele está conectado ao parafuso de cima e ora ele se conecta ao parafuso de baixo. Então, o parafuso do meio é um parafuso que está sempre conectado a alguém, ou de cima ou de baixo. Tá? A mesma coisa vale para o segundo interruptor. Então ele está sempre conectado, né, o parafuso do meio, ao parafuso de cima ou parafuso de baixo. E como é que isso funciona? Então vamos lá. Para fazer a conexão, o que a gente vai fazer aqui? Então o multifilar está me falando que a fase eu conecto ao parafuso do meio de um dos interruptores. Está vendo aqui? Em seguida, o que eu faço? Os parafusos da extremidade do interruptor paralelo, eu conecto às extremidades do parafuso seguinte. Olha lá. Então, esse retorno eu conecto nesse retorno, né, nesse ponto, e aqui. Então, são dois retornos que eu estou utilizando. Tá legal? Por que dois retornos? Retorno não é o condutor que ora está carregado, ora não está carregado, dependendo da condição do interruptor. Então, aqueles dois fios ali, eles são retornos. A gente vai explicar isso um pouquinho mais na frente. Em seguida, eu conecto esse parafuso do meio do meu segundo interruptor em um dos lados da minha lâmpada. Tá vendo aqui? O outro lado da minha lâmpada vai estar conectado a quem? Ao neutro, né? Isso é uma constante. Então a gente tem um outro lado da lâmpada ligado ao neutro. Pouco confuso, mas vamos ver o funcionamento dessa lâmpada para vocês entenderem? Então observe o seguinte, tá? Então a gente tem a fase conectada a esse ponto aqui. Lembrando que o interruptor do meio, ora ele se liga o parafuso do meio, ora ele se liga ao parafuso de cima, ora ao parafuso de baixo. Então o que acontece? A gente tem o interruptor numa posição aleatória, eu deixei essa posição aqui. Então eu tenho minha fase conectada ao parafuso do meio. E o que acontece nessa posição? Quando os interruptores estão nessa posição, que a gente tem o seguinte. A gente tem que, como aqui está energizado, eu estou ligando o parafuso do meio ao parafuso de baixo, esse condutor, esse retorno de baixo também está energizado. Como ele está ligado ao parafuso de baixo desse segundo interruptor, acontece. Se esse ponto está conectado a esse, o meu parafuso do meio aqui do segundo interruptor também está energizado. Então ele energiza esse retorno aqui, que nesse caso é esse cara aqui, ó, e ele é ligado à lâmpada. Como a lâmpada está ligada entre o neutro e um retorno energizado, a lâmpada acende. Tranquilo? Só o que acontece, por exemplo, se eu mudar a posição desse interruptor aqui? Vamos ver? Olha só, a gente ainda tem esse retorno energizado, só que agora o centro desse meu interruptor aqui está ligado ao parafuso de cima e ele não está energizado. Consequentemente, esse parafuso do meio também deixa de estar energizado e a lâmpada apaga. Então o que aconteceu aqui era o seguinte, eu tinha uma lâmpada acesa, por acaso eu apertei nesse interruptor aqui e eu apaguei. Aí lá do outro lado do corredor, por exemplo, está chegando alguém que precisa acender o sistema. Então alguém chegando por aqui precisa acender meu sistema. O que ele vai fazer? Ele vai apertar o interruptor e ele vai mudar a configuração das coisas. Então antes eu tinha o parafuso do meio que está sempre energizado, energizando o parafuso de baixo. E agora ele vai energizar o parafuso de cima. O que acontece? O parafuso de cima agora está energizado, ele energiza o parafuso de cima do meu segundo interruptor, que nessa posição vai energizar o parafuso do meio. Então antes a gente tinha uma situação que o sistema aqui estava desligado, porque quem estava energizado era o cara de baixo. Eu estava conectando o meio com a parte de cima. E agora eu estou energizando o meio porque eu tenho o meio ligado ao parafuso de cima, voltando para a lâmpada e agora acendendo a lâmpada. Dessa forma eu posso ir mudando, né, a conexão dos interruptores à medida que eu vou trabalhando com cada um desses interruptores. Tá legal? Então é por isso que o sistema funciona. Eu estou sempre trabalhando com a chegada da fase no meio de um dos interruptores paralelo e a saída para a lâmpada saindo do outro meio da outra. Então sempre chega pelo parafuso do meio e sai pelo parafuso do meio. Tá legal? Vamos ver como é que isso se configura, como é que isso se forma, né? É representado no projeto, no unifilar. Ele é um pouquinho confuso, mas se você seguir o multifilar tranquilamente, não tem problema. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui?
Agora alterei um pouquinho aquela nossa sala, tá? O que eu fiz? Eu coloquei um interruptor nesse ponto e um interruptor aqui nesse ponto em cima da tomada. Então essa representação aqui foi uma forma que eu criei de representar o fato que eu tenho uma tomada baixa e acima da tomada eu tenho um interruptor, tá legal? Lembrando que na representação unifilar a gente não tem noção de altura no desenho em si, então isso é feito através da simbologia. Lá na simbologia vou ter algo explicando que esse símbolo aqui faz referência a uma tomada baixa, isso aqui é um interruptor, então eu sei que eles estão em níveis distintos, tá legal? Então vamos lá, eu também desliguei essa lâmpada aqui e a gente vai fazer de conta que por enquanto a gente só tem uma lâmpada no sistema, tá bom? Depois a gente vai adicionar essa segunda lâmpada aqui para ver como é que fica o desenho desse interruptor, desses dois interruptores acionando essas duas lâmpadas de forma conjunta. Então vamos lá. Eu quero ligar um sistema do interruptor paralelo. Primeira coisa, qual a simbologia do interruptor paralelo? De novo, depende, tem uma variedade de simbologias que você encontra o pessoal usando por aí. Eu vou representar a que era utilizada na NBR 5444, que foi cancelada, mas muita gente ainda utiliza como padrão dos projetos. É uma simbologia bastante útil para pequenos projetos, tá bom? Projetos de residência ou até comercial simples, ele é muito útil. A simbologia é muito parecida ao que a gente tinha anteriormente. Então eu tenho aqui meu interruptor, vou copiar e colar de novo. E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou achorar o meu interruptor. E essa é a representação do interruptor paralelo, aquele interruptor que tem 3 parafusos e que o parafuso do meio faz a conexão com o de cima e com o de baixo. Tá legal? Então não vou redesenhar para copiar e colar aqui, é mais fácil eu simplesmente preencher isso aqui com desenho. Então preenchi aqui e preenchi aqui. Tranquilo? De novo, como eu estou usando um sistema que esse interruptor aqui conecta, controla essa lâmpada aqui, então eu vou colocar o Azinho aqui. E esse interruptor também controla essa lâmpada. Então ele também tem que ter um Azinho na frente. Outra coisa, observe que eu movimentei onde estavam as simbologias aqui na tomada, comparando com as representações anteriores. Então eu fui organizando meu projeto à medida que ele foi evoluindo. Então, primeira coisa, eu sei que esses interruptores controlam essa lâmpada. Como é que a gente liga o three-way? Então vamos olhar lá na representação multifilar? Então, na representação multifilar, o que ela está me dizendo? Eu tenho que levar uma fase para um dos interruptores, correto? E ligar aqui na conexão do meio, no parafusinho do meio. Então eu posso escolher, eu quero vir com minha fase para cá ou para cá. Vamos primeiro fazer com a representação vindo para cá? Poderia ser qualquer um dos dois, eu escolhi vir para cá. Tá legal? Então eu tenho que representar a fase saindo do circuito 1, porque essa lâmpada aqui é do circuito 1, e vindo para cá. Então ela passa por aqui, olha. Eu tenho uma fase aqui, então já fiz a representação dela passando por esse eletroduto. E agora eu vou incluir a fase aqui. Estou com minha fase chegando no meu primeiro interruptor. Beleza. E agora, o que eu faço? Vamos lá no multifilar. Se você seguir esse passo a passo, você não erra, gente. Então vamos lá no meu multifilar. Agora o meu multifilar está falando o seguinte, eu levo 2 retornos de um interruptor para o outro, tá vendo? Olha, eu saio com um retorno para cá, vindo para o mesmo interruptor. Então eu tenho que ter 2 retornos saindo daqui e vindo para cá. Seja qual for o caminho, eu poderia ter esse interruptor, por exemplo, do outro lado da casa. Eu ia percorrer o caminho por todos os eletrodutos com 2 retornos até chegar lá no meu segundo interruptor. Vamos fazer isso? Então deixa eu pegar aqui um retorno. Vou fazer um retorno aqui. Então esse é meu condutor de retorno. Posicionar ele aqui. E colocar um segundo aqui. Legal? Ele vai passar por aqui. Ele vai passar reto por essa lâmpada aqui, olha. Ele não vai conectar essa lâmpada, ele vai passar reto até chegar nesse interruptor aqui. Então, fazer essa representação, aqui, observa que eu já tinha um neutro e uma fase relacionada a essa tomada aqui. Eu já tinha uma tomada do circuito 1 presente nessa representação. Então, eu já tinha passado um neutro e uma fase. O que eu faço? Tenho que desenhar de novo o circuito 1 e representar? Não, eu continuo aqui no circuito 1. Então, eu vou colocar aqui um retorno e outro retorno. São 2 retornos, deixa eu chegar lá. Um retorno, outro retorno. Trouxe para cá. Importante, vamos representar aqui que ele é o retorno do circuito A. Deixa eu tirar esse meu snap aqui. Ele é o retorno, eles são retorno do circuito A. Então, só basta eu colocar uma vez, eu não preciso colocar A, porque já dá a entender que esses 2 retornos são do circuito A. Tá?
Então agora eu tenho os dois retornos chegando aqui. Essa fase, esse neutro e essa fase, por enquanto não tem nada a ver com o meu interruptor three-way. Por um acaso ele estava lá. Beleza, cheguei aqui e trouxe para esse ponto aqui. O que mais que eu preciso fazer? Agora o sistema está me falando o seguinte, eu tenho que trazer um retorno do interruptor do meio, do parafuso do meio, para a lâmpada. Vamos fazer isso? Então, eu tenho que sair daqui com o terceiro retorno para essa lâmpada aqui. Vamos fazer isso? Então, olha só, opa, eu vou copiar esse retorno aqui e vou adicionar. Agora eu tenho um terceiro retorno adicionado. Tá legal? Então, olha só, que interessante. Aqui eu tenho dois retornos saindo daqui, atravessando esse trecho inteiro, que são esses dois. Chegaram nesse interruptor, e um terceiro retorno, que esse cara aqui voltou e chegou na lâmpada. Acabei? Não, né? Eu preciso ter um neutro chegando do outro lado da lâmpada. Vamos olhar aqui se eu tenho um neutro? Então, de novo, eu tenho esse neutro que saiu originalmente daqui para ligar nas tomadas, ele pode ser utilizado para ligar essa lâmpada aqui, porque eles estão no mesmo circuito. Então, eu não preciso desenhar mais nada. Tá legal? Então, olha que interessante. A gente fez a representação dos interruptores paralelos, já aproveitando o que já havia sido desenhado para outras partes do projeto. Não perdi nada. Tranquilo? Bem tranquilo, gente. Às vezes as pessoas se enrolam porque elas não fazem a representação multifilar. Então, se você está fazendo um projeto, seja numa prova ou para valer, tem a representação multifilar próxima, faz a representação multifilar ali no cantinho e checa passo a passo, que aí você não erra. Tá ligado? Desse jeito que a gente fez. O pessoal normalmente erra quando tenta fazer isso aqui de uma vez, né? Vou mostrar como isso, às vezes, deixar o sistema mais complexo. Se a gente seguir o passo a passo, a gente não erra. Então, vamos lá. O que eu quero fazer agora? Eu quero ligar essa lâmpada também nesse sistema, tá? Igual a gente tinha feito com o interruptor de uma seção, eu não ligava duas lâmpadas. Agora, esse meu three-way, né, esse meu interruptor paralelo, ele vai ligar duas lâmpadas ao mesmo tempo. Ele não funciona como um interruptor de duas seções, ele só liga as lâmpadas ao mesmo tempo. O que eu preciso fazer para isso? Então, nesse sistema aqui, se eu fosse ligar uma lâmpada em paralelo, o que eu faria? Deixa eu apagar esse cara aqui. Então, para ligar esse interruptor, essa segunda lâmpada, o que eu vou precisar fazer? Ligar em paralelo, correto? Então, se é para ligar em paralelo, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou conectar esse meu retorno aqui em um lado da lâmpada. Então, quando isso aqui estiver energizado, né? Quando esse retorno estiver energizado, esses dois pontos aqui estão energizados. E esse outro lado aqui, eu ligo no meu neutro do circuito. Tá? Então, esses dois elementos estão em paralelo. Como é que eu sei disso? Os dois elementos sempre estão sob a mesma tensão, né? Esse aqui está energizado, esse ponto aqui está energizado, esse aqui também. Aqui é um neutro, então a tensão nesse ponto é igual a tensão nesse ponto. Tá legal? E a partir disso eu faço a ligação. O que muda? Agora esse retorno que saiu desse ponto aqui, ele vai para duas lâmpadas. Tá? Então aquele terceiro retorno, ele vai para duas lâmpadas. E do lado de cá continua igual a gente fazia antes. Vamos fazer isso no desenho? Então vamos lá. Então o que mudou? Voltando aqui, eu sei que saindo do interruptor, eu tenho que levar o terceiro retorno para a lâmpada. Eu já fiz isso para essa lâmpada. Olha, esse terceiro retorno aqui, ele já veio para essa lâmpada. Mas ele não chegou aqui. Né? A gente vai fazer aquela derivação, que a gente já falou em exercícios anteriores. Ou seja, vai descascar o fio e aquele retorno vai ter uma bifurcação. Parte dele vai para um lado, que é essa lâmpada aqui, e parte dele vai ser encaminhado para outra. Então vamos colocar esse retorno aqui, dentro desse eletroduto. Está aí meu retorno. Já vamos colocar o número do circuito aqui em cima, para a gente não esquecer. E quem ele controla. Eu vou colocar aqui dentro da minha lâmpada também, porque eu estou controlando todo mundo igual, então tem que estar dentro da lâmpada. Acabou, gente? Não acabou, porque olha só. Indo lá no multifilar. Cheguei na segunda lâmpada aqui com o meu retorno. Só que o outro lado tem que ser o meu neutro. Né? Eu tenho que chegar com o neutro do outro lado. E não chegou neutro aqui. Então o que faltou? Eu copiar esse meu neutro aqui. Colar aqui. Tá? Lembrando de colocar também a representação da bitola do meu condutor. Agora sim, eu tenho meu three-way funcionando. Tá legal? Sempre que você trabalhar com three-way, faz desse jeito, porque os caminhos diversos podem gerar situações distintas. Você pode ter, por exemplo, um eletroduto que você vai ter 3, 4, 5 retornos por conta dos caminhos que esses retornos duplos aqui, triplos, têm que percorrer. Tá legal? E se você tentar fazer de cabeça isso, sem olhar o multifilar, você acaba se perdendo. Tranquilo, gente? Então, a revisão é muito simples. Trabalhe com multifilar em cima
do desenho da representação. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima parte da aula, ou na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre outros sistemas, então a gente vai mostrar alguns outros tipos de conexões, e eu vou falar também sobre alguns cuidados que você tem que ter quando estiver fazendo um projeto elétrico, ou seja, coisas que você tem que evitar fazer em um projeto elétrico para facilitar a leitura do projeto e evitar erros. Tranquilo, pessoal? Então até a próxima aula.